Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui quem vos fala é Moisés Lima, no canal Moisés Lima, o Levita, para a honra e glória do Senhor. E hoje o estudo vai ser contra os falsos profetas, que vêm até nós como ovelha, mas são como lobos devoradores. E os lobos devem ser eliminados do rebanho através de discernimento, que é o tema deste vídeo. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir rapidamente a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e a partir do versículo 25. Vamos lá, ó. Agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino de Deus verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Olha o que ele atenta agora no 33. Ó. Não cobicei a prata e nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber? Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Então nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, a sua despedida aos irmãos, de Efésios, aos presbíteros da igreja, os pastores, e a gente vê ali que ele estava dando uma despedida. E o que ele atentou, principalmente nessa passagem do versículo 25 ao 36? Para que os irmãos, os pastores, presbíteros, os diáconos vierem ficar do quê? De olhos abertos, para que esses gananciosos, essas pessoas que se infiltram dentro das organizações eclesiásticas, não venham fazer um estrago total que faz até as pessoas perderem a fé em Jesus Cristo. E se a gente atentar, no versículo 29, ele está aqui, ó. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Olha que interessante. Então Paulo, ele era fiel a Deus. Ele era próspero? Sim, ele era próspero, porque ele, como eu disse aqui, a palavra diz, ele trabalhou com o próprio suor do rosto, E muitas das vezes nós vemos que quando uma pessoa ela abandona tudo para seguir Jesus, o que ela faz? Ela chega sem nada em determinado local. Ele é um missionário. Veja aí esses pastores que vão para umas missões mais extremas, assim, vai os ribeirinhos do Amazonas, não vou nem falar de fora, na Índia, na China, onde são lugares mais onde o extremismo religioso e político, comunista é mais ferrenho. Mas aqui mesmo é difícil de você achar pastores que vão para o sertão, Ou então vão para alguma comunidade indígena pregar a palavra de Deus com amor, com sabedoria para ganhar todos os povos, ali no Amazonas, Então, pessoal, a gente vê a importância, porque o que está acontecendo hoje nas igrejas? E olha que Paulo falou isso há mais de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos é muito tempo. São 20
21 séculos atrás, né, a gente via que a igreja, ele advertiu isso, por quê? Porque ele sabia, e não foi um tempo assim que ele estava profetizando para os dias de hoje, não. Quando ele saísse dali, ele ia saber que ia ter pessoas réprobos da fé que ia chegar ali e ia querer fazer da obra de Deus fonte de lucro, como está aqui depois. Ó, aqui, ó, no 30, ó, e dentre vocês mesmos, ele não falou que veio de fora, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, que não pregarão a verdade do evangelho, que não pregarão contra idolatria, que não pregarão contra a prostituição, que não pregarão pelo orgulho bestial do homem, entendeu? De querer tudo, de só olhar para o seu umbigo, né? As pessoas materialistas, os pregadores de hoje em dia, eles pregam a favor disso. Eles não pregam contra o materialismo, eles estão a favor, aliançados com Mamon, que é um espírito, né? O espírito da riqueza, o espírito da vanglória, né? E quantos pastores, né, nós vemos que são anônimos diante da sociedade, mas estão brilhando no céu. Que não, às vezes não está na frente de uma televisão, não está numa emissora de rádio enorme. Então, a perdição, meus irmãos, às vezes não é só com o ímpio, não. O cristão que está dentro da igreja, que vira um obreiro, se ele não vigiar, se ele não tiver discernimento das coisas espirituais, ele acaba se prejudicando também. Como a gente vê aqui, ó, que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Mas são discípulos do quê? Irão ser discípulos de Satanás. Porque se um pastor de mau conduta, ele começa a ensinar o povo leigo de uma maneira, o que essas pessoas irão fazer? Elas vão seguir ele. Porque muitas das vezes a maioria da população, porque todo mundo vai numa onda, gente. Todo mundo tem inclinação para algo. Ou não? Tudo é dominado por sistemas. Tem sistemas religiosos, tem sistemas capitalistas de administração, tem sistemas de jogos de futebol, de pessoas que incentivam você a jogar na Mega Sena. Então tudo é influenciável. Agora o bom pastor, ele é uma pessoa que tem que tirar essas almas do inferno e não colocá-las no inferno. O grande problema da igreja hoje no mundo, né, é esse neopentecostalismo, né, que é novo, né? Neo é de new pentecostalismo. Porque antes o Pentecoste de antigamente, o movimento pentecostal, era ser cheio do Espírito Santo, ser próspero mediante o quê? Passar nessa peregrinação e não faltar nada na sua vida e ir morar no céu, na Canaã celestial. Entendeu? Mas eles mudaram essa forma de pregação. Então o neopentecostalismo é o quê? Ele faz a ferro e fogo que você vai ser próspero, que você vai ser um abençoador grande e tal. Tudo bem, o cristão ele pode ser abençoado, é isso que eu estou falando, não estou falando que é errado. Mas eu estou falando que nem todas as pessoas que estão num rebanho vão ser pessoas que vai ter condições igual a minha no futuro. Que nem eu estou estudando agora. E eu vou me tornar professor formado. Aí lá na frente eu vou ter uma renda melhor do que eu estou tendo agora. Eu vou poder ajudar pessoas que são mais fracas na fé, ou até que estão passando por uma privação de pão, né? Eu virando um pastor, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a comunidade cristã, falar, pessoal, vamos trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você que pode trazer todo mês e a gente vai ajudar as famílias mais pobres. Mas não é que o pastor ajuda, não é a igreja, é a comunidade cristã, como está em Atos dos Apóstolos, logo no começo das primeiras conversões, onde eles tinham tudo em comum. Mas o que acontece? Olha aqui, se perverteu a verdade, ó.
Eles torcerão a verdade, a palavra de Deus, a fim de atrair os discípulos. Só que as pessoas que são atraídas por esse discurso são pessoas que são fracas na fé. Quer dizer, na fé viva no Filho do Deus vivo, que passou as maiores aflições, uma aventura, o maior bem-aventurado desse mundo foi Jesus Cristo. As pessoas falam assim, nossa, eu assisto filme de ação, nossa, que emoção, você viu o Homem-Aranha? Ah, mas eu já assisti Velozes e Furiosos, os caras são brabo. Bravo nada. Bravo é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que ele andou no meio de lobos também ferozes que eram religiosos, que eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus faziam parte da aristocracia, certo? Da Judéia, e os fariseus, eles eram menos favorecidos assim na classe social no contexto de dinheiro. Mas só que os fariseus tinham uma porcentagem da população que assim, era abastada também e tal, de dinheiro. Mas só que a maioria, né, todos os judeus eram prósperos, todos. Não, gente, a gente sabe que no mundo tem pessoas que é mais rica porque trabalha mais. Trabalha! Não é enganar as pessoas, como muitos desses pastores estão fazendo. Eles enganam. E às vezes fazem dinheiro com o próprio fruto da obra de Deus. Isso é horrível. Jesus ele mesmo falou, ó, como Paulo falou aqui, ó. Ó aqui, ó. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em que dar do que em receber. Então, pessoal, esse é o primeiro capítulo e versículos aqui que eu trouxe sobre os lobos devem ser eliminados do rebanho através do discernimento espiritual. E eles têm que cair por terra, em nome de Jesus. Mas para que isso venha acontecer, que a gente não deixe que os lobos devoradores entrem no rebanho, e isso quem é que faz? A comunidade evangélica. É a comunidade, não é só o pastor que está atento a isso. Porque você pode ver, quando uma igreja é viva, que ora bastante, tem um círculo de oração, tem irmãos na intercessão, Deus ou vai mostrar em sonho, ou em visão, entendeu? Ou através desse discernimento espiritual. É aquela coisa, né, que você olha para uma pessoa e fala, meu Deus, esse camarada aí, eu não confio muito nele não. Eu vou vigiar, porque eu acho que ele está querendo passar a perna em mim. Aí não dá outra, quando dá 2 semanas, 3 semanas, você sabe que ele estava falando mal de você e querendo passar a perna. O que é isso? É um discernimento. Que na psicologia, acho que é na psicologia, que é o sexto sentido, né? Que a gente tem, né? Visão, olfato, paladar, tal, todos. E tem mais um que é esse sexto sentido, que a gente consegue perceber. A gente não está vendo, não está palpando, mas através da mente a gente consegue perceber. Então o discernimento ele é primordial para que nós venhamos destruir todo o principado e toda a potestade do ar, como está a partir de Efésios capítulo 6, versículo 10. Agora nós vamos em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo de número 15. Amém, meus irmãos? Olha aqui, ó. Mateus 7,15, ó. A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Eu já peguei, ó, pela experiência que eu já passei no Evangelho, de 21 anos, pela misericórdia de Deus que eu estou vivo ainda, pela misericórdia de Deus que eu já cheguei até me desviar dos caminhos do Senhor, mas Deus teve sua infinita misericórdia para mim. Meus irmãos, já passei em ministério assim, quando eu ia numa reunião de obreiro, as pessoas que eram responsáveis pelo rebanho,
Eles ficavam competindo umas às outras para saber onde entrava mais. Ah, você tá fraquinho. Na minha sede entrou tanto, na minha sede entrou tanto. Então, meus irmãos, isso aí é o Espírito de Deus ou é o Espírito de Satanás? O Espírito de Mamon, o Espírito da riqueza no meio de pessoas que eram para ser chamadas ao sacerdócio real pela tribo de Levi, segundo o tabernáculo da fé, quando Moisés implementou toda a historicidade judaica, que depois passou a se chamar judaica cristã. O tabernáculo da fé, meus irmãos, é o corpo de Cristo, é aonde estão envolvidas as coisas mais sagradas do templo. E a gente vê o fim que foi Nadab e Abiú. A gente sabe qual foi o fim de Ofni e Finéias e o seu pai Eli. A gente sabe o final de Geazi, o discípulo de Eliseu. Foi o que? A perdição. E se a gente pegar a Epístola de Judas, um livro antes do Apocalipse, você vai ver. Era final dos tempos, desde o tempo que Paulo estava pregando em Éfeso. Presta atenção, essas coisas não acontecem agora. Jesus ele está voltando. Mas como acontece dessas pessoas se infiltrarem? O obreiro ele começa no espírito. Mas se ele vê que o negócio vai andando e vai prosperando, depois ele vira o quê? Ele vira um fariseu, né? Ele quer ser uma figura ilustre perante a sociedade. Em vez dele ser como Deus que veio a esta terra, se humilhou a si mesmo em forma de homem e se humilhou a si mesmo. Deus fez isso, irmão. Deus se tornou carne. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam aqui. É algo tremendo. Deus em forma de homem. Jesus é Deus. E ele, cheio do Espírito Santo, foi batizado. O Espírito Santo quando teve o batismo com João. No Rio Jordão. E é um mistério da fé. Sabe? E o que eu vejo hoje é só balela. Pego pregação, vai ter pregação dos judeus missionários. Sabe quem é que está no centro dessas concentrações missionárias? É o homem. Em vez de ser Deus, Cristo, o centro das atenções, são os artistas da fé. Esse mundo gospel corrompido que está imitando até o americano. As igrejas nos Estados Unidos, meus irmãos, estão falidas. Depois lá do movimento da Rua Azusa nos Estados Unidos, que foi ela procedente da entrada do pentecostalismo aqui no Brasil com Daniel Berg em 1910. Isso, 1911, no começo do século XX. Que a irmã Celina foi a primeira irmã no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. E aí a obra começou. A gente não tem nem... Não, tem 100 anos. Mais de 100 anos. Mas é uma vergonha o que está acontecendo. Então a gente tem que ter discernimento espiritual. Amém? Agora vamos em Mateus 22, 29. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 22 e versículo de número 29. Olha aqui, ó. Jesus respondeu, ó. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de morto, mas de vivos. Amém, meus irmãos? Sobre a realidade da ressurreição. Agora, por que eu trouxe esse ponto que não tem um pouco a ver assim com o contexto que a gente está falando de lobo devoradores? Mas Jesus, ele quer te dar o quê? Ele quer te dar uma vida de engano, como esses tais aqui, ó. Que você olha assim, olha, ele tem carinha de ovelha, ó. Mas olha embaixo, o rosto dele demoníaco, enganador.
E o que Jesus ele falou? Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. O discernimento também espiritual vem através da palavra, da leitura, da oração, do jejum, da consagração, vigiando sempre no que a gente fala, quando a gente erra. Quando a gente erra, irmãos, você erra, porque todo homem é pecador, mas pode ver, quando você fala uma mentirinha, ou qualquer coisa do tipo, o que acontece na mesma hora que você mente ou faz alguma coisa? A hora que você está no caminho, você chega e você fala, meu Deus, velho, que peso na consciência. Quem é esse que está falando com você? É o Espírito Santo. Então a gente tem que agradecer ao Espírito Santo. Agora o homem de Belial, o homem ímpio, o que ele faz? Ele faz uma mentira, ele rouba dinheiro, ele esconde de uma pessoa, ele faz falcatrua e para ele está tudo bem. Só que ele tem um vazio na alma. Ele pode ter tudo nessa terra, mas ele não tem a tranquilidade de morrer e ir para o céu. E nós temos essa convicção. Você pode ver, quando Abraão desceu ao Egito com a esposa dele, ele mentiu, né? Chegou com os egípcios, ela era muito bonita, aí os homens lá, vendo que ela era muito formosa, falaram, meu Deus, esses homens vão nos matar se eu falar que Sara é minha mulher. Aí ele pegou e mentiu. Só que aí veio uma praga sobre as autoridades e falou, o que tu fizeste, rapaz? Essa mulher era tua, você veio falar que não era, que era sua irmã. Mas na verdade era a irmã dele, né? Do mesmo parentesco. Porque naquela época ainda podia devido... era um rito que eles faziam porque eles não podiam se misturar com outros povos, entendeu? Só que assim, era parente, aí ele casou, né, com ela. Mas só que você vê o que aconteceu. E você pensa que Abraão não ficou com a consciência pesada? E o que Deus falava para ele? Anda na minha presença e ser perfeito. Porque ninguém é perfeito. Mas a gente tenta fugir da aparência do mal e não andar com pessoas que é contra a palavra de Deus. Aí as pessoas pensam, vocês são muito chatos. Agora os lobos devoradores, irmãos, eles, se entrar maconheiro na igreja, para ficar lá na igreja todo desconcertado, eles aceitam. Se entrar as irmãs de shortinho curto na igreja, que elas podem usar um shortinho curto depois que sair pro culto, que Deus é amor, entendeu? Aí fica nesse papo. Porque eles estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados com o teu dinheiro. Larga a mão de ser sonso e sonsa. Aí sabe por que essas pessoas ficam lá? Porque esses pastores, o que eles fazem? Eles massageiam o seu ego. Eles só falam o que você quer ouvir. Mas por quê? Por causa da sua carne. Porque a nossa carne é falha. Se a gente deixar barato, velho, para essa carne aqui, ela domina o espírito que está dentro de você. Você não consegue se controlar. Aí você adultera, você se prostitui, você cai na masturbação, nos jogos da vida. Aí você é influenciada por essas pessoas que não estão dentro do plano da salvação de Deus. E nós temos que orar por essas pessoas. Por isso que a gente ora, a gente tem compaixão como Deus teve. Perdoem, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Jesus falou isso na cruz, irmão. Ele estava carregando todo o peso do madeiro. O peso do madeiro estavam todos os pecados. Você pode imaginar uma coisa dessa? No meio religioso, irmão, de todas as religiões, eu nunca vi um homem tão forte como Jesus. E por que eu falo homem como Deus? Porque ele veio como carne. Ele tinha as mesmas paixões, só que ele é Deus. E ele aguentar todo aquele sofrimento. Você pode pegar o cara mais forte do planeta, que faz musculação, ele não aguentaria um negócio daquele não. Porque Deus é forte, é vivo, não é uma brincadeira a Bíblia. Aí aqui, na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Então por que você está preocupado com tanta coisa dessa vida? E você, lobo devorador?
né? Será que você está com a consciência limpa? Será que essa ressurreição dos mortos, o dia que você tombar na terra, você vai subir para o céu? Você pode dizer agora, Maranata, vem Jesus? Ou você está engodado de todo espírito mamão dentro dessa sua carne que vai entrar em petrufação, que vai apodrecer, né? Até errei a palavra aqui. Mas esse corpo que vai se degradar, né? Também tem essa palavra, mas eu errei a outra. Então, meus irmãos, é uma coisa muito séria sobre a ressurreição dos mortos. Agora vamos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, não, aqui é segundo. 4, versículo 1 e 2, ó. 1 Timóteo 4, versículo 1, ó. O Espírito Santo, porque está em letra maiúscula, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então tudo aquilo que não te aparta do mal e o pastor está pregando coisa que você pode fazer tudo nessa vida, que é chamado de evangelho liberal, né? Você está perdido. Você está perdido. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Olha aqui, ó. Tem doutrina que proíbe o casamento. Quem proíbe o casamento? A Igreja Católica proíbe o casamento do padre. Pedro, que foi o fundador da igreja, o que aconteceu? Ele tinha esposa. Jesus foi orar pela sogra de Pedro. E aqui não. Olha o que eles proíbem o casamento. E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Mas o que nós vemos aqui é que o Espírito Santo, ele sempre alerta. Nos últimos tempos, alguns se desviariam da fé. Seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém, meus irmãos? E alguns versículos assim, capítulos, são fortes, entendeu? Agora vamos em 2 Pedro 2:1, lá no final. É antes de Apocalipse, né? Antes de João. Glória a Deus, aleluia. Depois de Hebreus, Tiago. Vamos lá, 2 Pedro 2:1. Epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Ó, aqui, ó, os falsos mestres e a sua destruição. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Agora, não é porque o caminho da verdade está sendo difamado que eu vou parar. Que você vai parar de uma boa conduta cristã. Porque é uma guerra espiritual, irmão. Satanás, ele se introduz até no meio da igreja para destruir o nome de Cristo. E nós estamos numa guerra espiritual como num campo de batalha. Tipo tropa de elite. Imagina, você está aqui desse lado com uma metralhadora e do outro lado está Satanás com seus demônios do outro. E claro que os anjos, pela permissão de Deus, nos protegem se você estiver revestido do poder de Deus. E a batalha é no campo da mente, o campo de batalha da mente. Para você não se desviar da verdade, você tem que andar numa igreja que tenha
algo puro. Mas você também tem que ter discernimento espiritual. Se você não compreender, irmãos, o que é discernir entre o bem e entre o mal, meu Deus do céu, velho, você está perdido. Você vai cair certinho na lábia desses. Amém? Aí vamos lá. Para finalizar, 1 João 4:1. Primeira epístola de João, que são 3 cartas a dele, né? Mas é 1 João, capítulo 4 e versículo 1. Para finalizar, e a gente já encerra esse vídeo, que foi uma bênção. Amém? Ó, como discernir os espíritos, que está aqui. Ó, os lobos devem ser eliminados do rebanho através de discernimento. Se a gente não der corda para eles, eles se acabam, irmãos. Por eles mesmos, porque eles não vão ter com quem ser bancados. Agora, se você bancar esse tipo de salafrário, sinto muito, eles vão continuar enganando milhares. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E qual é as pregações desses caras? Para finalizar, né? Eles pregam que Jesus Cristo veio em carne e veio para salvar a sua vida, que a graça é o maior tesouro que tem na sua vida? Não. O que eles pregam? Eles pregam que você vai ser o protagonista, que você é Deus nessa terra, que você vai ter a maior prosperidade. E sabe quem são eles? É Satanás na vida deles. E ele tá com um chifrinho, e ele tá com um rabinho, e ele tá com um tridente na mão? Não, ele tá bonito, ele tá de terno, tá de gravata, ele tá até com a Bíblia na mão, o diabo. Amém, meus irmãos? Porque a gente pode reconhecer deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Porque eles vão falar totalmente ao contrário. Eles vão tirar Cristo do centro e vão colocar você. Eu te darei todas essas herdades quando Jesus foi tentado em Mateus 4. Eu vou te dar tudo isso aqui. Ó. Aí que Jesus falou para Satanás: para trás de mim, Satanás. Só se deve prestar culto a Deus e honrá-lo. Mais ou menos nessas palavras, mas foi isso. Aí por que Jesus não caiu na lábia na lábia do diabo, né? Ou como diz a história, cair no conto do vigário. Irmãos, então, graças a Deus, temos aqui o estudo da palavra, que vira uma pregação do evangelho, que venhamos abrir os nossos olhos espirituais, porque a maioria dos cristãos em todo o mundo está assim, ó. Uma minoria será salva. E quem vai escapar da ira vindoura é aquelas pessoas que estão centradas aqui, ó, Bíblia. Bíblia Sagrada, somente. Amém, meus irmãos? Meu nome é Moisés Lima, terminando mais um vídeo do nosso canal, Moisés Lima, o Levita. Se você curtiu, dá um like, compartilha, ative as notificações, o sininho, para que venha receber outros vídeos que eu estarei fazendo. Que Deus os abençoe.